Primeiras séries. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades das 3 últimas aulas do mês de maio. Começando pelo humanismo, que nossa aula foi no dia 5. A primeira questão diz o seguinte: sobre o humanismo, identifique a alternativa falsa. É muito importante vocês observarem o que está sendo pedido no exercício, porque como é para você marcar apenas a alternativa falsa, a tendência é que a gente já vê a primeira verdadeira e marque. Mas nesse caso, sobre o humanismo, em sentido amplo, designa a atitude de valorização do homem, de seus atributos e realizações, verdadeira. Configura-se na máxima de Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas. Só lembrarmos do antropocentrismo, que o homem era o centro de todas as coisas. Rejeita a noção do homem regido por leis sobrenaturais e opõe-se ao misticismo. Sim, há bastante presença, inclusive, da mitologia. Designa tanto uma atitude filosófica intemporal quanto um período específico da evolução da cultura ocidental? Correto. Letra E. Fundamenta-se na noção bíblica de que o homem é pó e ao pó retornará e de que só a transcendência liberta o homem de sua insignificância terrena? Está errado, porque essa característica se refere ao trovadorismo. Então, número 1, resposta correta, letra E. Número 2. Ainda sobre o humanismo, assinale a informação incorreta. Letra A. Associa-se à noção do antropocentrismo e representou a base filosófica e cultural do Renascimento? Sim, correto. B. Teve como centro irradiador a Itália e como precursor Dante, Boccaccio e Petrarca? Correto. C. Denomina-se também pré-renascentismo ou quatrocentismo e corresponde ao século XV? Correto. Letra D. Representa o apogeu da cultura provençal que se irradia da França para os demais países por meio dos trovadores e jograis? Isso faz parte do trovadorismo. Então, sobre o humanismo está incorreto. Então, número 2, letra D. 3. Sobre a poesia palaciana, assinale a alternativa falsa. Letra A. É mais espontânea que a poesia trovadoresca, pela superação da influência provençal, pela ausência de normas para a composição poética e pelo retorno à medida velha. Está se referindo novamente ao trovadorismo. Então, alternativa falsa, letra A. 4. O cancioneiro geral não contém: letra A, composições com motes e glosas; B, cantigas e esparsas; C, trovas e vilancetes; D, composições na medida velha; E, soneto e canções. Galerinha, o cancioneiro geral quando se refere, ele não são os sonetos e as canções, porque não são características do cancioneiro geral. 5. A obra de Fernão Lopes tem um caráter: A, puramente científico, pelo tratamento documental da matéria histórica; B, essencialmente estético, pelo predomínio do elemento ficcional; C, basicamente histórico, pela fidelidade à documentação e pela objetividade da linguagem científica; D, histórico literário, aproximando-se do moderno romance histórico pela fusão do real com o imaginário; E, histórico literário, pela seriedade da pesquisa histórica, pelas qualidades do estilo e pelo tratamento literário, que reveste a narrativa histórica de um tom épico e compõe cenas de grande realismo plástico, além do domínio da técnica dramática da composição.
A letra E está retratando todas as características presentes de Fernão Lopes. Opção correta, a letra E. Número 6, da FUVEST. Aponte a alternativa correta em relação a Gil Vicente. Gil Vicente, ele compôs peças de caráter sacro e satírico? B. Introduziu a lírica trovadoresca em Portugal? C. Escreveu a novela Amadis de Gaula? D. Só escreveu peças em português? E. Representa o melhor do teatro clássico português. Então, Gil Vicente é considerado o maior escritor e compositor de peças de Portugal. Suas obras foram realizadas na fase do humanismo, por isso as obras desse grande autor remetiam sempre ao senso crítico, ao que se diz respeito à religião e também à Igreja Católica. Foi responsável pela composição de obras de caráter sacro satírico naquele período. Por isso, a alternativa correta é a letra A. Gil Vicente compôs peças de caráter sacro e satírico. Número 7. Caracteriza o teatro de Gil Vicente: a revolta contra o cristianismo. B. A obra escrita em prosa. C. A elaboração requintada dos quadros e cenários apresentados. D. A preocupação com o homem e com a religião. E. A busca dos conceitos universais. Só lembrarmos da obra do Alto da Barca do Inferno, né? Então, podemos apontar que a preocupação com o homem e com a religião é o fator que caracteriza o teatro realizado por Gil Vicente. Autor que visa demonstrar como o homem se relaciona com a fé. E quando digo homem, trata-se de todas as pessoas, homens e mulheres no geral, sendo que o Brasil é um país que teve fortes raízes católicas em sua formação, visto que foi colonizado por Portugal, país de religião católica. Então, Gil Vicente, a preocupação com o homem e com a religião. Indique a afirmação correta sobre o Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. Letra A. É intricada a estruturação de suas cenas que surpreende o público com o inesperado de cada situação? Pessoal, não tem algo de inesperado na obra de Gil Vicente. B. O moralismo vicentino localiza os vícios, não nas instituições, mas nos indivíduos que fazem viciosos. Sim, é só lembrarmos, tinha um padre que tanto que ele, pelo local que ele convivia, ele iria para a barca do anjo. Porém, não. Então, não era o local que decifrava para onde ia. Vamos ver as outras opções. C. É complexa a crítica aos costumes da época, já que o autor primeiro a relativizar a distinção entre o bem e o mal. Pessoal, na letra C está errada porque o autor não relativa a distinção entre bem e mal. Pelo contrário, ele enfatiza essa distinção por conta da presença das personagens alegóricas anjo e diabo. D. A ênfase dessa sátira recai sobre as personagens populares mais ridicularizadas e as mais severamente punidas. Está errada, porque a crítica não recai só sobre os ridicularizados e punidos, mas também sobre as pessoas bem vistas na sociedade, tipo o Fidalgo, um dos personagens tipo. Letra E. A sátira é aqui demolidora e indiscriminada, não fazendo referência a qualquer exemplo de valor positivo. A letra E está errada, pois existem personagens que atingem a glória na história. Logo, existem personagens com valores positivos. 9. Diabo, companheiro do diabo.
anjo, fidalgo, onzeneiro, parvo, sapateiro, frade, Florença, Brígida, Vaz, judeu, corregedor, procurador, enforcado e 4 cavaleiros são personagens do Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Analise as informações abaixo e selecione a alternativa incorreta, cujas características não descrevam adequadamente a personagem. A. O onzeiro idolatra o dinheiro, é agiota e usurário de tudo que juntara. Nada leva para a morte, ou melhor, leva a bolsa vazia. B. O frade representa o clero decadente e é subjugado por suas fraquezas. Mulher e esporte, leva a amante e as armas de esgrima. C. O diabo, capitão da barca do inferno, é quem apressa o embarque dos condenados. É dissimulado e irônico. D. O anjo, capitão da barca do céu, é quem elogia a morte pela fé, é austero e inflexível. E. O corregedor representa a justiça e luta pela aplicação íntegra e exata das leis, leva papéis e processos. Pessoal, a opção incorreta é a letra E, porque o corregedor, ele não aplica a justiça na íntegra. Era para ter sido, mas, porém, contudo, não é. 10. Leia com atenção o fragmento do Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, Parvo ou Homens dos Breviários, Rapinachos Coelhurum, et Pernis Perdigotorum, e mijais nos campanários. Não é correto afirmar sobre o texto. Diferente, né, a linguagem? Letra A. As falas do Parvo, como essa, sempre são repletas de gracejos e de palavrões com intenção satírica. B. Nesta fala, o Parvo está denunciando a corrupção do juiz e do procurador? Sim. C. O latim que aparece na passagem é exemplo de imitação paródia dessa língua? Sim. D. Por meio do seu latim, o Parvo afasta-se de sua simplicidade, mostrando-se conhecedor de outras línguas? Pessoal, nesse trecho há uma amostra do realismo linguístico de Gil Vicente. O corregedor utiliza termos em latim para se defender. O Parvo faz, então, uma hilariante paródia do seu discurso. Rapinachis coelhurum, et pernis perdigorum, ou seja, rapinachis, roubastes, coelhos, pernis e perdizes. Então, a opção certa é a letra D. Agora vamos para a aula do dia 12, referente ao classicismo. Número 1. Movimento surgido na Itália, o classicismo é comumente chamado também de quinhentismo. Tanto que aqui no Brasil nós vimos, né, que o quinhentismo foi referente ao classicismo. O quinhentismo é a dominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI, no momento em que a cultura europeia foi introduzida no país. Note que, nesse período, ainda não se trata de literatura genuinamente brasileira, a qual revele visão do homem brasileiro. 2. O marco para o surgimento do classicismo se dá a partir de um movimento intelectual que revolucionou valores culturais, políticos e econômicos. Esse movimento foi chamado de Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália do século XIV, se consolidou no século XV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. 3. Nas obras classicistas são fortes as seguintes características. Letra A. Valorização da fé, presença de elementos da cultura antiga, presença de figuras de linguagem, poesias acompanhadas de músicas.
Nada a ver. Poesias acompanhadas de músicas era no trovadorismo. B. Presença e valorização de elementos da cultura clássica, equilíbrio entre razão e emoção, com valorização do racionalismo, do homem e da vida terrena, desejo de perfeição na estrutura poética a partir de novas formas e medidas. Certíssimo, está falando exatamente sobre as principais características classicistas. 4. Os autores desse período literário tinham uma grande preocupação com a perfeição das formas. Para isso, as poesias deveriam ter versos decassílabos. Os versos decassílabos, também chamados de medida nova, que eram como? Eram versos que continham 10 sílabas. Complete. Além de uma nova medida, a nova medida eram os versos decassílabos. Os autores classicistas introduziram novas formas de escrita, como os sonetos, os tercetos e as oitavas. O soneto, pessoal, é uma forma poética fixa formada por 2 quartetos, são estrofes e 4 versos, e 2 tercetos, estrofes de 3 versos. O fim do classicismo corresponde ao ano da morte de Camões, em 1580. Após o classicismo tem início o movimento artístico do barroco. Nós estudaremos o barroco em breve. 6. Além dos valores do Renascimento, o classicismo português foi também fortemente influenciado pelos ideais trazidos pelas grandes navegações. As grandes navegações trouxeram aos portugueses um sentimento de orgulho, a valorização da nacionalidade. Além dos ideais renascentistas, a produção classicista portuguesa trazia também esse sentimento de amor à pátria. As grandes navegações representaram uma das maiores aventuras da humanidade, talvez sendo superadas apenas pelo desafio atual da conquista espacial. Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações, possibilitado pela expansão marítima. Questão de número 7. Em Portugal, o classicismo surgiu em meados de 1527, tendo como principais autores, letra A, Luís de Camões, Sá de Miranda, Antônio Ferreira e Bernardino Ribeiro. Exatamente. Em Portugal, o classicismo surgiu em meados de 1527 e tendo como seus principais autores Luís de Camões, Sá de Miranda, Antônio Ferreira e Bernardino Ribeiro. Resposta correta, letra A. 8. Luís de Camões surge como o principal autor classicista português. Sua produção dava-se a partir das poesias épicas e líricas. Galera, Camões foi um dos maiores autores do período em Portugal. Apresenta uma biografia incerta e cheia de aventura. Uma das poucas certezas sobre sua vida é que foi soldado e perdeu o olho direito, combatendo na África. Sua produção poética foi rica e variada, abrangendo poesia lírica e épica. Quanto à poesia épica, em 1572, Camões publica Os Lusíadas, poema que celebrava feitos marítimos e guerreiros recentes de Portugal. O livro também narra a história do país, de sua fundação mítica até o período histórico. O herói do poema é o próprio povo português e o enredo gira em torno da viagem de Vasco da Gama na busca de um novo caminho para as Índias. Escrito em 10 cantos, os Lusíadas têm 1.102 estrofes, compostas em oitava rima e versos decassílabos e 5 partes. A poesia lírica, Camões escreveu sua poesia lírica em versos na medida velha, versos redondilhos, e na medida nova, versos decassílabos.
É no soneto, contudo, que a lírica camoniana alcança seu ponto mais alto, quer pela sua estrutura tipicamente silogística, quer pela constante dualidade entre o amor maternal e o amor idealizado, platônico. 9. Considerada a maior epopeia portuguesa, de autoria de Luís de Vaz de Camões, esta obra narra a descoberta das Índias através de uma viagem de Vasco da Gama, contando também outros momentos da história de Portugal. Como se chama essa obra? Acabamos de falar? Os Lusíadas. Os Lusíadas pode primeiramente ser apresentado como uma obra clássica da literatura portuguesa. Composta por Luís Vaz de Camões, é chamada de épica camoniana por apresentar fatores relacionados às conquistas de Portugal. É ainda considerada platônica pela presença de evidente influência oriunda dos conceitos greco-latinos, que envolvem grande quantidade de mitologia, bem como de histórias fantasiosas. É muito importante para aspectos inerentes à história e literatura de Portugal. 10. No Brasil, o classicismo é mais conhecido por quinhentismo e é diferente do movimento que ocorreu em Portugal, apesar de ocorrer no mesmo tempo. A produção deste movimento é feita por portugueses e resume-se a literatura colonial, literatura indígena, literatura de informação. Nós já descartamos a literatura colonial e indígena. Vamos ver as questões C e D. Literatura de informação, com documentos sobre as terras de descoberta, suas belezas e habitantes. Literatura jesuítica, com textos simples para catequizar os índios. Ou D. Literatura de informação, com documentos sobre as terras de descoberta, suas belezas e habitantes. Literatura indígena que posteriormente foi traduzida por habitantes da colônia que aprenderam o idioma. Então, o classicismo no Brasil compreende toda a produção literária produzida no século XVI, ou seja, trata-se da fase mais conhecida como quinhentismo. Durante esse período, a produção literária concentrou-se nos textos da literatura jesuítica e também na literatura de informação, que relatava as características da colônia e a coroa portuguesa. Então, a resposta certa, letra C. Pessoal, tanto que nossa língua é língua portuguesa e não língua tupi. 11. O classicismo é a face literária do Renascimento, movimento de renovação científica, artística e cultural, que marcou o fim da Idade Média e o nascimento da Idade Moderna na Europa. Teve início em 1527 e suas principais características foram o culto aos valores universais, o belo, o bem, a verdade e a perfeição, e a preocupação com a forma. Tais valores aproximam-se o classicismo de duas escolas posteriores ao que vem depois, são elas: barroco e simbolismo, arcadismo e parnasianismo, romantismo e modernismo, trovadorismo e monismo, realismo e naturalismo. Então, assim como o classicismo, o arcadismo e o parnasianismo também valorizaram o culto à nova forma e aos valores universais. Resposta certa, letra B. Agora, quanto à aula sobre o quinhentismo, feita no dia 19 de maio. Número 1. Entende-se por literatura informativa no Brasil. Letra A. O conjunto de relatos de viajantes missionários europeus sobre a natureza e o homem brasileiros. B. A história dos jesuítas que aqui estiveram no século XVI. C. As obras escritas com a finalidade de catequese do indígena. D. Os poemas do padre José de Anchieta. E. Os sonetos de Gregório de Matos. Aqui a pergunta: entende-se por literatura informativa no Brasil.
Ela é apresentada como um conjunto de obras que foram produzidas no período do quientismo, em que as grandes navegações produziam importantes e revolucionários relatos, evidenciando as descobertas e as aventuras em novas terras. Então, certamente a letra A. 2. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que A. É formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos que visavam a catequese. B. Inicia com prosopopeia de Bento Teixeira. C. Os textos que a constituem apresentam evidente preocupação artística. C. É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. O primeiro século da vida colonial brasileira foi comandado pela literatura dos jesuítas e relatos de viagem. Podemos dizer que isso aconteceu porque o Brasil ainda não tinha uma identidade cultural própria. Por causa disso, nós ainda não possuíamos uma literatura que teria o prestígio de ser chamada de brasileira. Então, a resposta correta, a letra C. Número 3. A literatura jesuítica, nos primórdios de nossa história, tem grande valor informativo. A literatura jesuítica. B. Marca nossa maturação clássica. C. Literatura jesuítica. Visa a catequese do índio, a instrução do colono e a assistência religiosa e moral? Yes. A literatura jesuítica tinha como único propósito dominar a mente dos povos que habitavam o Brasil, para facilitar o domínio português sobre os indígenas. Então, número 3, letra C. 4. Quanto ao sentimento nativista das primeiras manifestações literárias feitas no Brasil. A. É um sentimento de apego aos valores culturais portugueses, conforme se vê nos poemas de Anchieta. B. Consiste na propagação da mentalidade colonial portuguesa sobre o que giram os poemas de Gregório de Matos. C. A obra dos cronistas viajantes representa o apogeu deste sentimento. D. É um sentimento tênue de apego à terra brasileira que mais tarde irá desaguar ao nacionalismo do romantismo. Yes! Pessoal, essa expressão tênue serve para descrever uma relação de proximidade entre os dois conceitos. Existe uma linha tênue entre o amor e o ódio. Neste exemplo, a expressão linha tênue significa que é um espaço muito pequeno que separa o amor do ódio. No caso, essa questão de apego da tênue, né? Então, letra D. 5. Caiu no Enem. Texto 1. Andaram na praia quando saíamos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam este dia à praia, 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas que todos trocavam por carapuças ou por qualquer coisa que lhe davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes com suas tinturas, que muito agradavam. É a carta de Pero Vaz de Caminha. Aí no texto 2 nós temos essa imagem. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos constata-se que, letra A, a carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupava-se apenas com a estética literária. Se apenas. B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Está constatando uma linguagem moderna? C.
A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. E a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Pessoal, a carta de Pero Vaz de Caminha tem como valor histórico documental, pois retrata a visão do colonizador durante o início da colonização no Brasil. E já a obra de Portinari retrata uma postura de inquietação por parte dos índios, que observaram a chegada dos navios estrangeiros. Então, letra C. 6. A carta de Pero Vaz de Caminha é o primeiro relato sobre a terra que viria a ser chamada de Brasil. Ali percebe-se não apenas a curiosidade do europeu pelo nativo, mas também seu pasmo diante da exuberância da natureza da nova terra, que hoje em dia já se encontra degradada em muitos dos locais avistados por Caminha. Tendo isso em vista, veio o fragmento a seguir. Essa terra, Senhor, parece-me que, da ponta que mais contra o sul vimos, até outra ponta que contra o norte vem, de que nós, deste ponto, temos vista. Será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, algumas vermelhas, outras brancas, e a terra por cima é toda clã. E muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é tudo praia redonda, muito chão, e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender dos olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela até agora não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem o vimos, porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados como os de entre Douro e Minho. Porque nesse tempo de agora os achávamos como os de lá. As águas são muitas e infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará nela, por causa das águas que tem. Pedaço da carta de Pero Vaz de Caminha. Esse fragmento apresenta como um texto descritivo, narrativo, argumentativo, lírico, narrativo, argumentativo. Pessoal, está descrevendo todas as características. Então, letra A, descritivo, uma vez que Caminha ocupa-se em dar um retrato objetivo da terra descoberta, abordando suas características físicas e potencialidades de exploração. E aí, acertaram tudo? Até mais!